Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Joseph Ratzinger, o político. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Dica, volte um programa atrás para ouvir o embasamento teórico dessa conversa. Dica 2, procure aí no nosso feed Joseph Ratzinger, o teólogo. Por que isso, Alexandre? Porque este programa vai tentar perseguir uma ideia de que Joseph Ratzinger, além de ser um dos maiores teólogos do último século, foi também um cara muito influente na Igreja Católica. E quando você exerce um poder, quando você exerce influência sobre uma comunidade, sobre um coletivo, você está agindo de forma política. Muito bem, ceris na lata da verão. Alexandre, antes da gente entrar diretamente no tema, falar disso, não é? A gente tem as publicações, então, quinzenais da conversa, que é uma conversa velho de guerra, mas para não deixar o feed desocupado, e mais ainda, para a gente ocupar menos tempo durante a conversa, o programa oficial, a gente, então, optou por colocar aí uma matéria, alguma coisa, para que você possa escutar. Mas o Alexandre dizia isso, e eu esqueci de colocar nesse programa, nem sempre os áudios refletem totalmente aquilo que é a nossa opinião, não é isso, Alexandre? Eu acho que é importante. Isso é importante, né? A gente não assina embaixo totalmente aquilo que é o começo da conversa, mas sim é um texto que nós achamos provocativos para que você, entre aspas, se prepare para o que vem depois. E eu diria ainda, Pedro, você, ao ouvir o começo da conversa, está convocado ou está provocado a mandar já o seu comentário. Quem sabe não ajuda esses dois aqui que lhes fala a também nortear aqui o programa, a tercermos os nossos comentários. Então, a conversa está mais conversa do que nunca. Ajudar a enriquecer a conversa. Bom, o que foi colocado lá era um artigo, olha que curioso, né? O Instituto Humanitas Unicinos pegou uma tradução de um artigo publicado no Facebook. E aí a gente às vezes desmerece o Facebook, mas lembrar que o Facebook é sim um lugar ainda que tem muita gente lá, não é? De todos os jeitos. E aí pensamos esse texto de Ettore Marangi, é muito jeito de... Eu moro no Brasil, eu vou pronunciar de forma brasileira. Não é isso, Alexandre? Mas aí da Cecília texto... é um charme. Exato. Um texto que serviu então de base para nossa conversa. Vamos começar aqui, Alexandre. Eu acho que aquele texto ele tem uma particularidade que ele tem algo de crítico, não é? O Ettore Marangi, ele não deixa esconder o fato de que haverá alguma acidez, vamos assim dizer, na composição ali do seu texto. Até porque foi um texto de Facebook, né? Então tem, lógico, algo carregado ali da verve do autor. Mas ele começa dizendo isso. Eu não sei o que é uma realidade, não é, Alexandre? Eu vou fazer uma constatação aqui muito rápida, antes da gente ir nessa questão política. O artigo começa dizendo: não sei se Bento XVI foi um grande teólogo. Eu li pouco dele porque seus escritos, honestamente, não me aqueciam o coração. Mais do que isso, a gente precisa lembrar, e aqui termina essas aspas, que não é todo mundo que leu coisa do Bento, não, viu? A galera que tem uma foto em A2 do Papa Bento e uma 3x4 de Francisco no quarto, não é? Essa turma aí nem sempre leu profundamente Bento XVI, sejamos honestos, hein? Caramba, Pedro, eu pensei que você ia falar assim, tem muita gente que não leu porque passava por outros referenciais teóricos e passava ao largo, como o Ettore, desse referencial, mas o que você está dizendo é a outra coisa, que tem gente que reverencia o grande teólogo sem conhecer a teologia do mesmo. Sim, e falo isso com muita certeza e com muita clareza. Você tem alguma dúvida em relação a isso ou não? Não.
Infelizmente, não. Pois é. Ó, a gente vai falar de Joseph Ratzinger político, e uma coisa me veio aqui na cabeça, Alexandre, e eu acho que você recorda disso. Eleição do Papa Bento XVI. E eu vou traçar aqui alguns paralelos. Nós estávamos no seminário, era por volta de 1h pouco da tarde, havia ali a expectativa de quem seria eleito Papa, e todos diziam que sim, era o Ratzinger. A gente também tinha uma certa torcida por Dom Cláudio Umes, porque éramos brasileiros, éramos do seminário arquidiocesano, e tal e coisa e lousa. E quando foi anunciado que o Papa Bento, que Joseph Ratzinger havia sido eleito Papa, houve algumas comemorações ali que não se distanciam muito das comemorações políticas de extrema-direita. Confere, a sua recordação também passa por aí? Cara, eu vou além disso. Porque, assim como você, Pedro, nasceu dentro do pontificado de João Paulo II. Ou é o único que você tem lembrança de fato. É o que eu tenho lembrança, que eu nasci em Paulo VI. Posso falar assim com certeza. Nasceu, mas não era gente ainda. Não. Papa, eu só conhecia JP2. Então, eu igualmente, né? Mas o ponto é que a mudança de Papa pra gente era algo como uma reforma protestante, assim. Ia abalar as estruturas da igreja. De tal modo, Pedro, que eu tive colegas no seminário que falaram assim, eu vou embora. Quando surgiu o nome Joseph Ratzinger é o novo Papa, teve um amigo que falou assim, pra mim acabou. Sério, Ferreira? A ponto, né, enquanto outros comemoravam, né, efusivamente. Berrando. Só faltaram dizer assim, chupa! Foi só o que faltou. O resto teve tudo. Olha, na minha memória, eu acho que eles até gritaram isso. Na sua narrativa, né? Mas o comportamento foi igual, não foi, Alexandre? Pode ser igual. Que é igual aquele lance lá do Dragon Ball no 11 de setembro. Pode ser uma memória inventada. Mas posso até ouvir certos timbres de voz gritando chupa. Eu fecho o olho aqui, eu vejo 2 ao menos. Né? Cara, então é isso, né? Então eram os super conservadores lá que não podia haver um altar que queria encostar na parede e começar a falar palavras malditas no sentido de ditas mal pronunciadas, né? Mal pronunciadas em latim. E assim, para nós que tínhamos o Joseph Ratzinger num certo lugar, né, nesse espectro político eclesiástico, houve um cagaço. Essa é que é a verdade. Assim, a minha reação quando o Ratzinger foi eleito foi, sei lá, tudo era pra mim muita novidade, né? Mas eu pensei assim, vai ser uma continuidade de João Paulo II, ou a coisa vai, sei lá, por onde vai caminhar, uma incógnita, tinha a questão do maravilhamento, mas me assustou a época, me assustou muito, e por isso que eu coloco essa questão, e já que a gente tá falando de um Ratzinger político, o modo com o qual isso foi comemorado. Não foi uma comemoração de tipo, temos um Papa. Não, o Papa é Ratzinger. Quase que dizendo, agora vem a Inquisição. Agora vocês hereges entrarão... O Papa é Ratzinger e vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão entrar pelo cano e tudo mais. Então, isso pra gente, lógico, é um ambiente micro, muito micro, mas pra gente conseguir compreender que isso também é política. A eleição de um Papa é política. Não à toa, Alexandre, antes da gente desfilar um pouco sobre a vida e esse agir político de Bento XVI, ou melhor dizendo, agir político de Joseph Ratzinger, não à toa essa
essa turma, o Bento colocou aí a volta, né, do rito, não é rito tridentino, né, mas o missal de Pio V, né, o rito antigo, e o Papa Francisco voltou atrás e colocou uma série de regras, porque estava acontecendo uma partidarização dentro da igreja dessas hordas de pessoas, e acho que hordas é o nome certo, de pessoas que se fiavam nesse rito, que não é o rito ordinário, é o rito extraordinário, que se fiavam nesse rito, e se fiando nesse rito, causavam um sedevacantismo, falam mal do Papa, e que tem, sim, a gente tem que falar muito claramente, anda de abraços e beijos com a extrema-direita. Não que não houvessem partidos e vertentes antes, né, Pedro? Mas houve uma exacerbação que, inclusive, ela, de dentro da igreja, se desdobra politicamente. Sim. E eu acho que vale a pena lembrar também, Pedro, que isso era uma coisa que espantou a época, que os noticiários e os tal dos vaticanistas, que para mim, vaticanista e eletricista é a mesma coisa. Sim, concordo. Talvez eletricista é um pouco mais, porque eletricista bom é um eletricista que faz um curso de elétrica. Vaticanista, basta você estudar alguma coisa de Wikipédia e pode se dizer vaticanista. E acompanhar o gossip do Vaticano, né? Enfim, mas o ponto é que o pessoal que se dizia especializado nas fofocas dizia, deu a lógica, né? Isso me espantou à época. E outra coisa que se ouvia falar é um papado de transição. É um papa mais velho que vai preparar o terreno para um papa mais novo, porque é assim que as coisas funcionam. É um papado. Cara, essa é uma abobrinha que tem que cair, né, Alexandre? O papa de transição. O papa de transição, o governo de transição. É bobagem. Tá no governo, é governo. Tá na sede de Pedro, é papa, caramba. Oxi. É isso. E é essa balela mesmo que foi vendida e que se provou ser uma balela e tanto. Uma falácia. Bom, Alexandre, agora, Joseph Ratzinger sempre teve ali... A gente tem que deixar uns parâmetros aqui, não é? Havia uma crítica muito grande de Ratzinger com aquilo que era o envolvimento da Igreja Católica na América Latina com movimentos políticos e discursos políticos. Sim. Isso é um fato. A gente que pega, e o Alexandre já falou disso, não é? A gente que pega um texto que é um texto quase que apócrifo, sejamos sinceros, quase que apócrifo, atribuído a Ratzinger, falando da teologia da libertação, mas a gente já falou diversas maneiras e vai voltar a falar sobre questões de teologia da libertação, que não é isso tudo que falam, né? Essa condenação toda que colocam, e a maior prova disso é a presença de Francisco hoje no pontificado, né? Na sede de Pedro, mas é fato que Ratzinger, durante muito tempo, foi um crítico severo daquilo que era a participação ou o discurso ou a conversa de setores da igreja com setores políticos. Né? Sim. Ponto. Mas Ratzinger foi político desde sua juventude. Sim ou não, Alexandre? Então, assim como nós e provavelmente a grande maioria dos que estão ouvindo uma conversa agora, que somos filhos de um contexto, de uma época, de um território em que nós nascemos, né? Então a gente não consegue escapar disso, né, Pedro? Somos brasileiros, latino-americanos, vivemos, por exemplo, o terror do começo de 2023, daqueles desgraçados que invadiram a Praça dos Três Poderes, e isso vai deixar em nós uma marca, talvez tênue, mas de toda forma, enquanto brasileiros somos marcados, somos aviltados, violentados. Igualmente, Joseph Aloysius Ratzinger sofreu também as marcas de seu tempo, né? Ele nasce ali no contexto do entreguerras e na sua juventude existia um movimento chamado Juventude Hitlerista, que
que compulsoriamente todos os jovens eram levados a participar. Uhum. Aliás, um bom filme que fala sobre a juventude hitlerista é aquele do Taika Waititi, que tem a Scarlett Johansson, rapaz. Como é o nome do filme? Não lembro. Tô procurando aqui, ele faz o papel do Hitler. O nome Jojo Rabbit. Caraca. Procura aí, Jojo. Você não assistiu esse filme? Não me recordo. Procura Jojo Rabbit porque fala um pouco daquilo que é a juventude hitlerista. Vale a pena. E sim, você consegue encontrar aí, e Ratzinger mesmo afirma, que fez parte da juventude hitlerista compulsoriamente. Era um alemão, era um jovem alemão, e você consegue encontrar ali fotinhos dele com o uniforme da juventude hitlerista. O que isso significa? Significa que, e com a suástica e a águia lá, né, colocadas, né? O que isso significa? Como disse o Alexandre, significa de que essa isenção da política, ela não se reflete naquilo que é o concreto da vida, porque a política existe, ela precisa existir como modo de sobrevivência daquilo que é a organização humana. Aliás, a igreja diz que a política é o modo mais excelso de caridade. As notas da CNBB, elas são políticas. As notas da CNBB. As falas de um Papa, elas são políticas. A ação do Papa João Paulo II, política dentro da Polônia, mas foi para debelar o comunismo, não é? Mas foi uma ação política. Então, assim, de fato, Ratzinger foi atingido pela política. E há uma prova indubitável dele. Você tem um Papa que assumiu a cadeira de Pedro, a cátedra de Pedro, e sim, ele pertenceu a um movimento de juventude, embora ele afirmava e afirme, não é? Vamos colocar isso no presente, afirmava que isso era compulsório. Sim, esse jovem, de alguma maneira, militou nas fileiras de um movimento político ideológico responsável pela morte de milhões de pessoas. Política, não, Alexandre? E assim, a experiência do nazismo, que inclusive a gente continua lutando contra e lutando contra no hoje e no aqui, foi tão marcante para a história da humanidade, que a gente não pode passar ao largo, a gente não pode acobertar. E se a gente consegue ter essa noção de que foi marcante, que a gente não pode deixar que isso volte a acontecer, é razoável nós pensarmos que um jovem que esteve nesse olho do furacão da história humana, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi o nazismo na Alemanha, né, que teve ali o seu país destroçado pela guerra e por ter apostado, né, as cúpulas pensantes e mandatárias daquele país apostaram em algo que não deu certo, e isso quebrou esse país, né, e que, assim, até de uma maneira miraculosa depois se organizou e conseguiu dar a volta por cima, mas é razoável pensar que esse jovem que depois se torna um padre, se torna um teólogo, se torna depois um cara influente na Igreja Católica no mundo inteiro e depois Papa, é razoável que ele seja marcado por essa experiência. Inclusive, né, a sua atuação, se ele foi de fato marcado e se ele teve alguma coisa a dizer depois disso, é por conta dessa experiência marcante, porque o Viktor Frankl já dizia, é impossível você fazer a teologia depois sem levar em conta Auschwitz. Né? Sim. Então, que é um evento político, que foi ali um marco de um evento político no mundo. Então, o que eu tô querendo dizer é que talvez a importância de Ratzinger para a teologia e até mesmo o tentar correr deste assunto que é as instâncias decisórias e de poder, né, pelo menos do ponto de vista discursivo, fugia desses embates, do apegar-se à piedade, aos dogmas, tem a ver com essa experiência que é muito
muito seminal nele. Sim, sem dúvidas, Alexandre. E depois, a gente precisa lembrar que logo que ele é ordenado, porque sim, Ratzinger era uma mente genial, não é? E aqui... Bom, primeiro, eu acho que uma coisa que eu deveria ter falado lá no início, né, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro, já dizia o Papa Francisco, não é? E sim, todo mundo tem seus percalços, suas falhas. Ruim é quando a gente quer colocar analisar a vida de uma pessoa, não é? E aqui de uma figura pública que foi um papa, sem apontar talvez algumas coisas que a gente divirja. E de Bento XVI, há alguém que divirja de alguma coisa, como hoje, esses que provavelmente vão criticar o programa, ou não, né? Porque também a gente já selecionou bem os nossos ouvintes, são críticos ferozes de Francisco, não é? Então, a crítica e o diálogo faz parte, não é? Mas depois ele vira professor de teologia e, mais do que isso, fez política ao ser um perito no Concílio Vaticano II. Sim. O Concílio Vaticano II foi um evento político dentro da igreja. De novo, repetindo, não político no sentido de esquerda, direita, mas de político no sentido de proposições, diálogos, negações, aceitações, discórdias, concórdias. Ser um perito ali é um pouco ser o fiel da balança para essas coisas, não é, Alexandre? A política num concílio. E quando você pensa que o poli aí da palavra tem a ver com o muito, com este fazer coletivo, a política, ela se aproxima muito da eclésia e muito mais da eclesiologia, se você pensa que são duas ciências, a política e a eclesiologia. Então, sim, Bento XVI, ao pensar em uma eclesiologia e ao participar de um concílio que, de todas as formas e em todos os tempos, é um evento eclesiológico, está fazendo uma política e pensando numa política ad intra, né? O concílio, inclusive, ele tem, né, nas suas constituições, em seus documentos, textos que falam da posição da igreja para dentro e também para fora, no diálogo com o mundo. E a carreira acadêmica do padre Ratzinger, ela passa por aí, né? Por defender, encampar uma posição da igreja, seja para fora, seja para dentro, e isso repercutir, soar bem aos ouvidos de uns, ser contraposto por outros, mas ele se faz enquanto pensador com essa mentalidade, sobretudo com esse pensar como a igreja deve se portar no mundo. Aliás, o Agamben diz isso, acho que a gente pode adiantar, a gente talvez falasse isso no final. O Alexandre falou de Agamben no último programa, a gente sacou aqui, tem um ensaiozinho do Agamben em que ele tenta fazer uma interpretação disso, não é? E é justamente por causa da sua visão de igreja, da sua eclesiologia, que Bento XVI decide renunciar. É por ele entender, é por causa de sua eclesiologia e também da articulação da igreja enquanto instituição em uma sociedade em crise. E ele faz essa chave de interpretação e fundamenta bem, hein, Alexandre? Fundamenta bem, hein? O Agamben, ele vai fazer uma arqueologia quase Foucaultiana, né? Ele faz uma da eclesiologia do Ratzinger, né? E da renúncia do Ratzinger. Mas eu digo, ele retrocede até Agostinho e ainda vai tomar lá o pensamento do herético Ticônio, né? Ticônio, que é criticado pelo Agostinho. Mas, assim, para dizer que na cabeça do Ratzinger existe quase como se fosse um maniqueísmo eclesiástico, né? Como se a igreja... O que é péssimo, o que é uma visão péssima. A maniqueísmo não é bom nunca, né? Pois é, o que é péssimo, me preocupava lendo a análise do Agamben, Agamben. Significa que Bento pensa daquele
jeito. E para explicar, né, qual que é esse maniqueísmo aí, na cabeça lá do Ticônio, e eu vou jogar a culpa no Ticônio. Melhor. A igreja, ela é bipartida, ela é um corpo bipartido onde o mal e o bem coexistem, né? Joio e trigo. O joio e o trigo, mas assim, de uma maneira genética, né? Sim. Não é que você tem um lado mal ou de vez em quando tem uma atitude que é má. Não, esse mal incrustado na igreja, ele chega a ser ontológico, que é uma coisa que o próprio Agostinho critica, porque o Agostinho vai falar que o mal é a ausência de bem, né? Você não pode atribuir a Deus a criação de uma parte ruim na igreja, né? Exato, no corpo de Cristo existe algo mal, né? Intrinsecamente má. Então, não é à toa que esse cara é herege, né? Ponto. Complicadíssimo. Mas aí eu vou falar da grandeza teológica de Bento, que recupera esse cara e cita esse cara. Sim. Diferente de alguns pseudo-teólogos hoje em dia que tem medo de citar qualquer coisa que não seja diferente do pensamento e que reze a cartilhinha. Sim. Nesse sentido, eu vou aqui retomar a grandeza teológica de Bento XVI, né? Mas é muito importante que a gente se atenha a esse pessimismo com relação ao humano e à própria igreja. E não é que a gente também tem que romantizar, né? Dizer que não existe mal, não existe problemas, mas a gente se afirmar, né, e construir uma eclesiologia que parta dessa corrupção intrínseca ao ser igreja é no mínimo algo que denota bem para onde as coisas vão, né? E por que muita gente, ao ler o Bento e ao tomar as posições de Bento sem uma profundidade, acabe satanizando membros da igreja, desqualificando. E o que não deixa de ser uma leitura errada do próprio Bento, né, Pedro? Porque se o Bento tá falando que o bem e o mal coexistem dentro da igreja, por que você, enquanto cristão, tá querendo botar o outro pra fora que pensa diferente de você ou que talvez haja mal de modo que você nem concorde com a ação dele? Mas ele não deixa de ser igreja por conta disso. Retomo aqui a parábola do joio e do trigo, em que Jesus diz que o responsável por fazer essa separação não é o ceifador, é Deus, né? Ou seja, não somos nós os responsáveis por fazer essa separação, é Deus. Então faz o teu aí e deixa para quem quer fazer a separação fazer, não cabe a você esse tipo de trabalho. E aí reside a renúncia de Bento XVI, segundo a análise de Agamben, né? Até aqui cheguei, preciso provocar alguma coisa, o máximo que eu consigo fazer é isso, e aí Deus faz a sua parte. Alexandre, uma pausa para os nossos despatrocinadores. Pausa dramática. Me chamam de alemão, mas de alemão não tenho nada, nada. Eu gosto mesmo é de pandeiro, é violão, é tamborim e uma boa batucada. Me chamam de alemão, mas de alemão não tenho nada, nada. Eu gosto mesmo é de pandeiro, é violão, é tamborim e uma boa batucada. Sei que pra se fazer samba é preciso amar alguém, mas sei que pra ser mais preciso é preciso sofrer também. Tenho esses dois sentimentos que saem do peito em forma de samba, por isso eu me sento na roda de bamba também, também. Tenho esses dois sentimentos que saem do peito em forma de samba, por isso eu me sento na roda de bamba também. Me chamam de alemão, mas de alemão não tenho nada, nada. Eu gosto mesmo é de pandeiro, é violão, é tamborim e uma boa batucada.
alemão. Não tenho nada, nada. Eu gosto mesmo é de pandeiro, é violão, é tamborim e uma boa batucada. Me chamam de alemão, mas de alemão não tenho nada, nada. Eu gosto mesmo é de pandeiro, é violão, é tamborim e uma boa batucada. Sei que pra se fazer samba é preciso amar alguém, mas sei que pra ser mais preciso é preciso sofrer também. Tenho esses dois sentimentos que saem do peito em forma de samba, por isso eu me sento na roda de bamba também, também. Tenho esses dois sentimentos que saem do peito em forma de samba, por isso eu me sento na roda de bamba também. Me chamam de alemão, mas de alemão não tenho nada, nada. Eu gosto mesmo é de pandeiro, é violão, é tamborim e uma boa batucada. E uma boa batucada. E uma boa batucada. E no episódio de hoje nós estamos falando de Bento XVI, o político, né? Ou Ratzinger, como você queira chamar, porque afinal de contas é a mesma pessoa, ainda que pela força da missão ele tenha mudado de nome em algum ponto ali da sua vida. O ponto é que aquele jovem que nasceu na Alemanha foi um brilhante teólogo, um sacerdote zeloso, de modo que a igreja lhe confiou também o 3º grau da ordem e se tornou bispo de Munique e de Freising, e por fim ele também se tornou um cardeal da igreja e foi chamado a ser um colaborador muito próximo de outro padre conciliar, que foi o Karol Wojtyła. Lembrando, Alexandre, que, lógico, esse comentário meu agora pode soar mega... agora é diferente. Mas as últimas nomeações de cardinalícias do Papa Francisco, elas vão muito mais no sentido da universalidade da igreja. Uhum. Então ele pega lá um bispo longe, não é? Pega um bispo, uma diocese assim super escondida e o faz cardeal. No período em que Ratzinger foi cardeal, o cardinalato era muito mais voltada a um lugar, sedes cardinalícias, do que verdadeira... E aí também eram posições políticas, porque um cardeal, ele precisa exercer uma posição política na cidade, na metrópole em que ele está. Então, a política ali, não que seja explícita, mas se tornar um cardeal no período de João Paulo II, mas também de Paulo VI, isso também era uma posição política, não é? Era resultado de uma política bem feita dentro da igreja, não? Rapaz, e ser cardeal, sobretudo, é fazer parte da tal da Cúria Romana. Sim. Que é um órgão político desde quando passou a existir, inclusive rivalizando com a própria ideia de bispado e de colegiado dos 12, né? Sim. Que inclusive chegou a... é um dos pontos do racha entre o Ocidente e Oriente do cristianismo, né? Então... Aliás, eu vou dizer porque assim, é uma propaganda, né? Na minha dissertação de mestrado há um estudo histórico muito interessante de como, e fala de sinodalidade, é lógico, né? De como pouco a pouco o aspecto colegiado foi sendo deixado de lado em razão do crescimento da Cúria Romana. Você vai fechando, e o ápice disso é a proclamação do Papa da infalibilidade papal, né? É o ápice desse fechamento, não é? E a Cúria Romana tem o
pé aí, não é? A centralização das decisões. Então, quando você pensa na Cúria Romana e na atuação dos cardeais, isso se torna muito evidente, né? E quando você pensa no Ratzinger, prefeito da Congregação da Fé, né, braço direito do São João Paulo II, me parece que ele assume esse estar numa congregação que cuida do aspecto dogmático, digamos assim, do ser católico, e exacerba isso, né? Pelo menos é a visão que se tem daqui, desse ponto de vista, desse chão que a gente pisa, é isso, né? É como se a Congregação para a Doutrina da Fé assumisse essa posição mesmo de justiça inquisidora, né? Sim. Bem para o mal. Então, tem a mão do Papa. Exato, tem muita gente que vai falar, olha lá, a Congregação para a Doutrina da Fé tá oprimindo aqui os meus irmãos, os padres, os teólogos que pensam de uma maneira progressista. E, ao mesmo tempo, quem é conservador vai olhar para a Congregação da Doutrina da Fé daquele tempo e vai falar assim, daquele tempo é que era bom. A comemoração de parte da igreja, eu acho que se deu aí, não é? Agora esses hereges vão ver o que é, não é? Lógico que não significa que necessariamente queriam o mal, mas vou lhe dizer, repito, o início da nossa conversa, a minha sensação à época foi essa, não é? Puxa, mas esses caras se transformam assim por causa do Papa? Não foi nem pela eleição de Ratzinger, mas foi a reação das pessoas, especificamente dessas pessoas. Foi violenta, foi virulenta, foi inquisidora, quase que dizendo, agora sim chegou a nossa hora. Eclesialmente falando, não é assim, mas do ponto de vista de jogo político, foi isso que aconteceu. E o Papa, na verdade não, né? Esse mão do Papa, porque foi mão do Papa João Paulo II durante muito tempo, a teologia feita por João Paulo II, a teologia construída durante esse período, a gente já falou isso enquanto Joseph Ratzinger, teólogo, ela tem a assinatura e a mão de Joseph Ratzinger, do cardeal Ratzinger. É triste que muitas vezes isso é visto, é o pastor alemão, né? É o Panzer, é o inquisidor, mas ele fez aquilo que ele era ordenado a fazer, do que lhe era pedido fazer, né? Eu não sei se você lembra, Pedro, mas eu cheguei a ouvir naquele tempo pessoas falando assim, mas é porque João Paulo II era bonzinho demais, né? O Ratzinger era como esse pastor alemão, é como essa navalha afiada que tinha a capacidade de ir na verve e destroçar os hereges, mas a mão benevolente do pastor São João Paulo II segurava o Ratzinger, né? Então, vai devagar, né? Existia essa ânsia de que o Papa Ratzinger assumisse essa posição que fosse mais autoritária, mais mordaz e que colocasse de fato as coisas nos seus devidos lugares. Só que aí, né, talvez eu esteja até me adiantando um pouco na questão, uma coisa é você estar sentado numa cátedra universitária. Sim. Magistral, dando a sua aula, né? Dizendo, olha, mas esse pensamento aqui não é bom, não se sustenta, não está de acordo com a sã doutrina ou com a tradição. Outra coisa é você se sentar na cátedra pastoral, Sim. Porque aí você tem que lidar com a vida como ela é. E Exato. aí não é tão preto no branco assim, não é tão fácil de você ser tão assertivo como você se pretende. Sim. Então, aqui é um ponto importante, porque quando você fala na cátedra pastoral de Pedro, você está falando de um cargo eminentemente político. E na cátedra de Pedro, né, Bento Ratzinger opta por fazer algumas posições também muito políticas, não é? Que é de uma conciliação extrema. Aqueles que esperavam que ele ia sair, cancelando todo mundo, condenando todo mundo, não é o que acontece. Quando ele vem à América Latina para abrir a conferência
Igreja Latino-Americana aqui do CELAM, a Conferência de Aparecida, ele faz uma série de discursos em que em nenhum momento ele fala assim, agora que eu tô aqui como Papa, vamos acabar com essa história de teologia da libertação. Muito pelo Chega contrário. de palhaçada! Chega de palhaçada. Muito pelo contrário. Ele faz ali os seus apontamentos, fala da opção preferencial, entende as questões eclesiológicas latino-americanas, mas lembrando, e o Alexandre ressaltou isso muito no outro programa, a compreensão de Ratzinger, a base teológica dele é uma base clássica que não admite um avanço teológico de diálogo com outras ciências. E essa é uma opção teológica de Ratzinger, de Bento XVI. Mas nisso ele traz até Ticônio, não é? Um herege. Mas ele tem uma base de construção teológica. Lembremos-nos disso, não é? Isso é importante. Mas ele vem aqui na cátedra do pastor, e não na cátedra magistral, e nem na cátedra do inquisidor, ele tem um comportamento totalmente conciliador. Tão conciliador que, surpreendentemente, regulamenta o rito extraordinário, né? E aí, isso vira um problema depois que Francisco precisa resolver, e resolve à sua maneira, com a Traditionis Custodes, não é? Resolve dizer, não, tá muita bagunça, tá suscitando movimentos políticos sede-vacantistas dentro da igreja, e isso não é bom, é necessário se resolver, vai na esteira do que fez Bento XVI, mas esse espetáculo de reconciliação de Bento foi para todos os lados. Politicamente falando, ele não foi nada parecido com o que ele era na cátedra magistral, né, Alexandre? E vale a pena lembrar também, Pedro, que ele foi tão conciliador quanto lhe foi possível, porque Sim. ele era mais que Lula até. Mas ele era muito desprovido de carisma e de tato, né? Sim. Então, vale a pena lembrar que quando começa-se a falar, né, da possível eleição de Ratzinger para ocupar o posto de sucessor de Pedro, de bispo de Roma, a Cúria Romana estava, assim, extremamente politizada e aparelhada. Porque João Paulo II já estava bem velhinho, né? E tinha lá um ou outro mafioso italiano de famílias, né, longevas aí nessa tradição que mandavam na Cúria Romana. E se falava o quê? Só Ratzinger tem braço firme o suficiente para segurar esses caras, para peitar esses caras. E não foi o que aconteceu no fim, porque as cobras eram criadas demais, né? Muitos. Então, eu lembro, Pedro, que São Cláudio Umes e tem lá também os seus pecados e né, não cabe a mim canonizar, mas eu já canonizei, porque, enfim. Mas todos temos, né? Todos temos. Porque a minha opinião não importa de nada. Mas eu lembro do Cláudio Umes, que foi lá encampar as guerras na Cúria Romana ao lado de Ratzinger, né, como prefeito da Congregação para o Clero, no epicentro da crise de pedofilia do clero e dos escândalos e tal. O Cláudio Umes trazendo, né, ali a gente estava próximo da formatura e tal, né, próximo a fazer parte do clero também, e eu lembro do Cláudio Umes extremamente estarrecido como algumas figuras que já eram muito proeminentes no tempo de João Paulo II fazer frente, né? Minar as ações do Ratzinger. E quase decidir por ele. Eu vou contar a cena. Auditório do Seminário de Teologia Bom Pastor, Cardeal Umes visitando e falando da preparação para Aparecida. E a pressão dos bispos, o desejo dos bispos latino-americanos de que fosse feito em Aparecida e que fosse aberta por Ratzinger. Enquanto isso, um cardeal, cujo nome é o padroeiro dos Coroinhas, dizia, não, vamos fazer isso em Roma, porque sim, vamos fazer em Roma. E aí eles murcharam até o momento em que, por oportunidade divina, entraram os bispos do CELAM, o cardeal com o nome de padroeiro de Coroinhas e, pasmem, Bento XVI. E aí, Dom Cláudio falou,
nós aproveitamos aquele momento e falamos: Papa, faça isso na América Latina, em Aparecida. E aí Bento olhou para eles e falou: sim, boa ideia, façamos em Aparecida. E o cardeal que dava as cartas murchou. Mas como disse o Alexandre, politicamente tinha muito poder. Ainda tem, eu acho, viu? Por debaixo do pano ainda tem, viu? Eu não duvido, não. Igual o Palpatine. Papatinha. Mas pra dizer, né? Isso pra exemplificar, hein? Pra exemplificar e pra dizer que o teólogo Ratzinger, né? O cardeal Ratzinger tinha a cabeça centrada na Europa e na experiência que ele teve na Bavária e depois em Roma. Só que quando a coisa começa a tomar contornos, né, agora nessa nova posição, como Bento XVI, que o seu, digamos, poder político começa a ser contestado, ele começa a perceber que, opa, pera lá, essa instituição aqui, Cúria Romana, ela tá lascando com tudo. E mais, e esse é a grande novidade do Ratzinger político. Ele fala: eu não consigo, né? As minhas forças físicas, mentais, psíquicas e espirituais não estão dando conta. Sim. E ele faz esse ato político último como papa, né? Ou que encerra o seu papado, que é a renúncia. Sim, sim. E depois, né, Alexandre, há outras questões políticas ali que acontecem. O fato dele continuar como Papa Emérito, mas continuar sustentando o branco, não é? Isso, de alguma maneira, porque perguntava se ele vai voltar a ser cardeal. Não, vai ser o Papa Emérito, né? E sempre aparecer de branco, ou seja, e assim, não é uma crítica a ele é um Papa Emérito, ele foi eleito sucessor de Pedro e se retirou, não é? Mas isso também tem um símbolo político aí por detrás, não é? O uso do texto do Papa Bento pelo cardeal Sara, não é? Numa época aí de sínodo amazônico, né? Pan-amazônico, e como ele retirou depois politicamente esse texto, sabendo das dificuldades que isso poderia gerar para o seu sucessor. Mas por último, Alexandre, a última atitude dele é política também, enquanto ele no dia da renúncia diz: olha, nesse momento deixo o meu pontificado. Ele deu data e hora para deixar o pontificado. Sim. E diz: aqui nesse momento eu já presto o meu juramento de fidelidade ao que de vocês for eleito o sucessor de Pedro. Também não é só uma proclamação de fé, é uma atitude política de passagem de poder, não é? Não vai haver uma passagem simbólica, mas há uma passagem ali dizendo: olha, eu vou ficar no silêncio, aqui estou. E o Papa Francisco continua também fazendo política. Continuava, não é? A cada vez que havia um consistório e havia novos cardeais, vamos lá visitar Bento XVI. É um ato de caridade, de amizade, de amor, mas há um quê de política também, não é? Há, sim, um Ratzinger político, e que fez isso dentro das suas capacidades bem ou não tão bem, depende do ponto de vista, e é isso um pouco que a gente tentou colocar nesse papo aqui. Tem mais alguma coisa, Alexandre? Eu só queria terminar, Pedro, contemplando aqui, né, vislumbrando com você e com quem nos ouve, essa imagem de um cardeal que, quando eleito, assume o nome de Bento, e aí a gente pode lembrar da figura máxima que carrega esse nome, que é São Bento, que é o pai dos contemplativos do Ocidente, e o seu sucessor, que assume o nome de Francisco, que é também, né, quando a gente lembra, o primeiro de seu nome ali, que é o pai da ação caritativa, né? Então você tem, pela primeira vez na história, dois papas, um ocupando uma posição contemplativa e outro uma posição ativa. E a gente espera que o que assume as benesses e a padroeiragem de Francisco, de São Francisco de Assis, tenha também o seu lado contemplativo, oracional, né? E eu tenho certeza que assim o faz. Mas até ontem, né, ele tinha na retaguarda um intercessor dileto e de altíssimo gabarito, que era
um papa Sim. contemplativo ali na casa ao lado, no que foi chamado de mosteiro também, né? E que esse papa que se propôs estar nessa retaguarda em silêncio, em oração, em obediência ao seu irmão no pontificado, também teve um caráter político, mesmo nessa posição contemplativa, né? Porque até um mosteiro, até um Carmelo, quando se instaura numa cidade, numa localidade, ele repercute politicamente. Porque enquanto você tem um corpo humano, você ocupa um espaço, enquanto você é uma pessoa ativa ou contemplativa ou inativa, a sua presença nesse mundo, ela impacta politicamente a vida dos outros. E você não consegue escapar disso. E tá aí Bento XVI pra não deixar eu mentir sozinho. Aí, é isso. Tô aplaudindo aqui, hein, Alexandre? Neste momento estou aplaudindo. Larguei o teclado e estou batendo palma. Galera, eu acho que esse programa serviu um pouco pra gente lembrar isso. Pessoas santas, súbitas ou não tão súbitas, são construídas por suas histórias, não é? E pra gente entender alguma vida completamente, a gente precisa olhar ela com um pouco de distância. E ainda tá muito cedo para se falar tudo sobre Ratzinger, mas a gente consegue fazer algumas análises aqui, e essa é a nossa bem simples, bem humilde análise acerca de Ratzinger, santo súbito para outros, mais um papa para outros tantos, certamente um dos cristãos mais marcantes desse tempo. Até daqui a 15 dias, a gente volta com o programete para provocar o próximo programa. Um beijo, Alexandre. Um abraço. E um aperto de mão. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.